boa tarde. Entre Família está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter a sua companhia aqui todas as tardes. As nossas tardes se tornam mais gostosas com a sua presença, sempre ligadinho, conectado aqui na TV Novo Tempo. E eu dou boa tarde para ele, meu colega de sempre de longa data, Lucas. Suza, muito boa tarde para você, sempre boa muito tarde. bom estar por aqui também. Boa tarde para você de casa que também já tá ligadinho aqui com Entre Família. Sempre muito bom estar por aqui, receber o convite, vir para cá, tudo aprender bastante. Sempre é um prazer. Ah, que lindo. E a gente tá na paletinha hoje, Você viu né, que a gente Lucas? tá tudo combinando, né? A Roma Você colocou viu? a gente bem em sintonia aqui. Gostei ali, ó. Ficou bonito no vídeo. Sai do vestiário sempre uma surpresa. Fala, a gente tá combinando hoje e tudo. Garantir as fotos. Sempre que a gente garante as fotos para depois, quando faz aniversário, postar. Fala, nossa, bem arrumado. E a gente acha que é só uma coincidência, não. Tudo é estrategicamente muito bem pensado. É o Deixa seguinte... pensarem que é coincidência. Deixa. As meninas são profissionais. Lucas, eu quero te falar uma frase aqui, né? Talvez seja um assunto ainda esteja um pouco longe para você da paternidade, mas olha só. Trabalhar como se não tivesse filhos, ser mãe como se não trabalhasse fora. É uma conta que não fecha, não é? É uma conta que não fecha. E tem outro porém, analisando isso daí, estava até lendo um pouco sobre isso. Às vezes é a sua vontade de fazer alguma coisa, mas às vezes está preocupada com relação à maternidade, tudo parece que realmente não fecha. E aí, continuo minha carreira, não, agora tem uma outra etapa da minha vida, dá para conciliar essas coisas, não, é uma barra, não, como é que vai lidar com tudo isso daí? E a pressão social que muitas mulheres sofrem, né? A pressão social, a pressão no trabalho, quando elas voltam da licença maternidade. E aí, né? Como que fica essa profissional? Como que fica esse empregador, esse olhar para essa mãe? Todas essas questões nós vamos discutir hoje, aqui agora, no Entre Família. Nós temos uma psicóloga, que além de psicóloga, ela também é consultora em RH. Então ela vai poder falar pra gente pelos dois prismas, melhor né, Lucas? melhor ainda, que pergunta tem. Muitas. E eu vi que você veio preparado, assim, ó. Eu já trouxe as minhas, fui lendo da pauta, tudo, analisando, estudando. Falei, deixa eu fazer aqui minhas perguntas, tudo, tá? Depois a gente conversa por lá. Me diz uma coisa, como que era pra você? Sua mãe trabalhou fora, ela ficou cuidando de vocês. É você e mais dois, né? Vocês são em 3 irmãos. Como que foi na sua época? Eu me lembro que no comecinho eu fiquei com ela, a gente ficava o dia inteiro juntos. Só que depois ela foi pro trabalho, ela voltou pro mercado de trabalho. Então eu ficava com o babá. Eu tinha a parte da escola, que era meu período, depois eu ficava com o babá. Com meu irmão, a mesma coisa. Minha irmã já morava fora, já estava em outra cidade. Mas eu cresci com o babá. Minha mãe voltou pro mercado de trabalho, eu voltou ao trabalho, tudo. E é o que você falou, né, Lucas? Muitas mulheres, elas voltam porque elas realmente precisam, né? E tá tudo bem, para quem precisa, para quem quer por realização profissional, não é essa a pauta do dia, mas a gente quer falar como que é essa pressão e esse jogo de cintura, né? Conciliar a vida profissional, a vida como mãe. É tudo isso que a gente vai discutir agora no Entre Família, que vai fazer um breve intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com o Entre Família, obrigado por estar ligadinho aqui com a gente. Tema pra lá de importante hoje, né? Analisar um pouquinho sobre essa questão de maternidade, voltar para a carreira, tudo, como é que fica? Não, escolhi ser mãe, tudo, tem algum problema? Agora, não. Tava lendo um pouquinho sobre isso e falou que eu tinha feito várias perguntas, tudo aqui, ó. Anotadinho. Tá tudo anotadinho por aqui pra gente poder conversar, viu? E agora, o mais interessante, o que eu mais gosto do nosso programa é que o pessoal de casa também pode participar. A gente traz o tema aqui, tem especialista, tudo, mas você de casa, que vocês podem estar passando por essa situação, no caso, maternidade, aí, mercado de trabalho, poxa, estou pensando em voltar, não quero voltar, vou me sentir culpada por deixar o meu filho. Calma, hoje é o dia para você participar, para você também tirar a sua dúvida e entender um pouco mais sobre esse tema tão importante. E como é que você faz? Você vai mandar para a gente pelo 12 98315 0249 respondendo a seguinte pergunta: será que o mercado de trabalho está preparado para receber a mãe? E aí? Qual a sua opinião sobre isso? Conta pra gente. Então diz aí, você acha que o mercado de trabalho está preparado para receber essa mamãe que voltou da licença maternidade? O que você tem a dizer? Qual a sua opinião? Qual a sua experiência? Se você tiver alguma dúvida também, pode mandar, que a nossa psicóloga estará a postos para poder te ajudar a responder. De repente, né, é uma guerra que você está vivendo. E muitas mulheres até, Lucas, não é só ali depois que o neném, depois da licença maternidade. Às vezes por anos, né? Por anos ainda continua sendo um dilema. Esse é o nosso tema do programa de hoje, mãe versus mercado de trabalho. E você é o nosso convidado para esse bate-papo. Tá aqui o nosso telefone. Qual é, Lucas? É o 12 98315 0249. E lembrando, caso você queira facilitar um pouquinho sua vida,
liga o celular aí, câmera, tem o QR Code aqui do lado, aponta, você já consegue falar com a nossa equipe, tá analisando suas mensagens lá e as suas dúvidas vão direto para nossa sala, que inclusive para onde a gente vai agora, né? Por favor, tenha bondade, Imagina, Lucas. bora lá, um prazer estar por aqui, viu? Que é o nosso... você é de casa, né, Lucas? Mas assim, é sempre bom, né, ter essa honraria toda aqui. Eu gosto, eu até agradeço, nós. viu? Eu até agradeço. Inclusive, já quero agradecer também pela nossa convidada que está aqui hoje, nossa especialista, que é a Bruna Rodrigues, está aqui com a gente. Obrigado por estar com a gente. Ela que é psicóloga e também consultora em RH, já esteve com a gente aqui no programa. Tá de volta, obrigado por esse nosso convite, tá? Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço para a gente falar sobre saúde, falar sobre, né, esse desenvolvimento humano que a gente precisa tanto destrinchar, né? E aqui é um local maravilhoso para que a gente possa discutir o assunto. Ah, que legal. Muito bom saber disso da sua parte, também fica muito feliz. Eu até acabei falando um pouquinho sobre essa pergunta do dia, que o pessoal de casa vai poder participar, tudo. Será que o mercado de trabalho está preparado para receber essa mãe? O que você me diria? Que pergunta significativa, né? Porque é muito variável, né? A gente tem hoje empresas que pensam, sim, com carinho, tem esse espaço para fazer essa adaptação e inserir essa mulher, essa mãe, de uma forma né, mais humana, mas a gente sabe que na teoria, né, é muito mais bonito do que na prática. Então, as mamães acabam sofrendo bastante nesse período e o mercado de trabalho muitas vezes cobra a mulher para que ela haja como homem. Então, muitas vezes uma postura... A mulher tem se aproximado muito dessa postura mais masculina para ser aceita. Então, talvez tivesse que existir dentro do campo organizacional uma abertura para que a mulher possa agir como mulher, dentro dos princípios, dentro do acolhimento que a mulher tem, dentro da criatividade que ela pode desenvolver. Então, talvez não exista ainda essa visão de que forma que a mulher possa contribuir mais. A gente já sabe que a mulher ela tem uma produtividade muito mais alta. Isso é em teste, né? Muitas vezes eu enchi setores, assim, de mulheres, porque quando a gente ia colocar os testes, assim, em evidência, a gente acabava vendo essa habilidade que com o decorrer da nossa evolução feminina foi se desenvolvendo. Então, algumas empresas já entendem que, embora a gente tenha algumas peculiaridades, existe também as vantagens de ter mulher dentro da empresa. Então, a empresa que ela tem um olhar mais futurista, mais agregador e até mesmo mais voltado para resultado do que qualquer outra coisa, ela vai ter uma visão mais aberta para o feminino. E, inclusive, depois, né, que essa mulher passa a ser mãe. No começo aqui, Bruno, eu falei a seguinte frase, né? Trabalhar como se não tivesse filhos, ser mãe como se não trabalhasse fora. É uma frase que resume bastante, assim, das discussões que a gente tem, né? Junto às mães, em rodas de conversas. Existe essa pressão, né? Para trabalhar como se realmente não tivéssemos filho nenhum, entendeu? Vai lá, faz, acontece. A gente entende também, né, que a empresa tem essa questão da produtividade, do lucro e tal. E ser mãe plena, maravilhosa, que faça tudo do mais orgânico e saudável possível, como se não trabalhasse fora. Então, existe uma pressão social para que a gente seja exponencialmente incrível no trabalho e brilhantemente como mãe em casa. Então, é uma conta que fica assim difícil de fechar e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, para você que é consultora de RH, porque você, né, RH, recursos humanos, tem um olhar voltado ali para o colaborador, mas também, né, o seu contratante está ali, que é quem dá o emprego para essas pessoas, que é o patrão, né, que é o empresário. Então, tem os dois lados. Como chegar nesse bom senso, nesse equilíbrio? Então, primeiro é o conflito, né, que isso gira. Né? Isso gera o conflito, esse ideal de perfeição. Então, primeiro a gente precisa entender que isso não existe, gente. Então, a mulher, ela precisa sair desse lugar de que tudo precisa ser perfeito. Eu tenho que ser 100% mãe, eu tenho que ser 100% profissional. Então, não tem como, dentro de qualquer setor da vida. Né? Quando a gente começa a fazer escolhas, a gente precisa abdicar de algumas outras coisas.
Então, cada escolha, uma renúncia, né? E tudo bem você não ser 100% em tudo, porque é justamente essa questão de buscar esse ideal, de ter esse perfeccionismo, que como você bem colocou, tem uma sociedade que exige, né? Tem aquele ideal, nossa, mas minha mãe foi tão assim para mim, eu queria tanto ser parecida com aquilo, ou ai, aquilo não foi tão bom para mim, queria tanto ser algo diferente, ser algo, né, dentro daquele meu ideal. Então, todas essas questões internas da mulher, elas vão ali ser deslocadas dentro daquele contexto da maternidade e isso vai gerar um grande sofrimento. Então, eu acredito que se a gente partir do princípio que a gente não vai ser 100% em tudo, vai diminuir esses conflitos e a pessoa ela vai conseguir se dedicar melhor quando ela estiver dentro daquele âmbito, né? Então, eu acho que é muito importante dividir as coisas. E acaba voltando, no caso, foi para licença maternidade, voltou, é algo diferente, é uma nova etapa da vida, né, que a mãe acaba tendo também dentro do profissionalismo, isso acontece. Sim, ela acaba mudando a forma dela de ver as coisas. Então, esse momento da maternidade é um momento que mexe fisiologicamente com a mulher. Então, tem um monte de hormônio ali, tem alguns gatilhos psíquicos que acontecem por conta daquilo, né? Ela deixou de ser uma filha, ela passa a ser mãe, é mais um título. Então, tem muitas mudanças que acontecem dentro daquele contexto. E por diversas vezes a gente vê essa mãe se sentindo culpada por ter que sair de casa, deixar o filho pequeno, partindo daquele ideal, né? Que ela deveria estar cuidando, que ela deveria estar por perto, olhando tudo que está acontecendo. Então, isso gera muitas vezes esse conflito. E às vezes a empresa, por conta de não existir esse espaço, porque às vezes a mãe ela precisa ali tirar o leite, porque tem a dor que ela sente, né? Deu a hora do neném tomar leite, o peito da mãe começa a doer, né? Então, olha que coisa mágica que a natureza promove, mas que dá um gatilho ali na mãe, poxa, meu bebê podia estar aqui comigo se alimentando. Então, são gatilhos contínuos que acabam acontecendo dentro daquele contexto onde ela está inserida dentro do processo de trabalho. Além da cobrança, que ela precisa produzir, que ela precisa ser a melhor, que ela precisa se desenvolver. E no final, né, esses dias me fizeram essa pergunta, mas e aí, Bruna, quantos % do dia a mulher é mãe? Mas, gente, né, tem como desligar? Não, tem, eu acredito impossível. até mesmo que a mulher, para estar dentro do contexto de trabalho, ela tem que falar, poxa, eu preciso estar aqui, para que eu possa também promover coisas boas também para o meu filho. Então, o fato dela estar dentro do contexto de trabalho não tira ela dentro do contexto de mãe também. Então, ela agrega mais alguma coisa, né? Ela não está ali como algo, mas ela agregou ali mais alguma coisa dentro do contexto de vida dela. Não tem como, é um coração que você está botando fora dela. Ela vai estar pensando naquilo, vai estar pensando no bebezinho dela. Imagina, eu estava com o filho por 9 meses, 8 meses, enfim, na barriga, agora se separou. Como que não vai pensar? Como que vai ser, você 100%, vou ter tanto por cento mãe nesse momento, agora só profissional? Não dá para desligar, gente, não dá. Não dá. É muito legal ver a Bruna falando isso, Lucas, porque assim, ela traz uma fala muito interessante, né? De uma pessoa jovem que está aí atuante junto ao RH no mercado, de mostrar os valores que essa mãe agrega, porque a sensação que se tem é que agora virou mãe, vai ter uma baixa, agora tudo é o filho e tal, aquela coisa, então já gera um desconforto talvez em quem está pagando aquele salário, mas existem essas outras atribuições, como você bem colocou, que elas podem somar e muito, né? Até essa questão de talvez, eu sei que a gente não desliga, mas a gente também quando está fazendo uma outra coisa, porque cuidar de criança é uma rotina também puxada, você acaba empolgado de estar fazendo uma outra coisa ali, né, mudando um pouquinho de áreas. É legal ouvir você falando sobre isso. Eu tenho a sensação, Bruni, e aí eu queria colocar para você, que depois da pandemia, muita coisa mudou em relação ao trabalho, como a gente tinha antes, assim, né, de ser presencial, full time, o tempo todo e tal. Então, tornou esse processo um pouco híbrido, home office, muitas mulheres, né,
tiveram que fazer isso, a grande maioria das mulheres que são mães, elas tiveram que dar os pulos do jeitinho, não tinha aula, não tinha, né, não tinha professora, e aí elas tiveram que fazer toda essa mistura entre trabalhar e home office e tal. Você acha que a partir daí pode ser uma boa oportunidade dessa mãe, talvez, de tornar um pouco mais híbrida a vida dela, ficar um pouco com o filho, fazer ali o home office, marcar presencial? Pode ser uma tendência de mercado daqui para frente? Sim, pode ser sim. E tem sido um divisor de águas essa questão da pandemia, ter mostrado a possibilidade de que poderia ser feito. Exato. Então, talvez essa possibilidade já existia há muito tempo, mas por conta de algumas crenças, as empresas, né, tem que vir aqui, tem que bater cartão, sendo que de casa a pessoa pode ser produtiva, pode estar mais motivada. Então, eu tenho acompanhado muito de perto mulheres que têm dado preferência a empresas que dão a possibilidade dela trabalhar de casa. Porque, além de ter essa questão logística, né, de deslocamento, ainda tem essa possibilidade dela acompanhar mais de perto, né, os filhos, a casa. Então, tem um ganho dentro de tudo isso. Então, as empresas têm olhado isso, até mesmo por conta de custos, né? Então, quando vai colocar na ponta do lápis, para a empresa também tem suas vantagens. O profissional que não precisa estar num lugar físico para desenvolver o trabalho dele. Então, tem vantagens em ambas as partes e o quesito motivacional, porque você ter um profissional que está motivado dentro da sua empresa por conta da forma que é repassada o trabalho para ele... Que ele está feliz, que ele está bem, confortável? Está feliz, bem, é muito bom para a empresa. É isso que a empresa busca e que vai fazer bem para ela. Tá aí. Viu aí? Eu tenho até mais uma pergunta, mas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, porque a gente precisa para o intervalo agora, coisa rápida. Você que está aí assistindo a gente, acompanhando, lembrou de alguma coisa, pensou em alguma situação, quer mandar a sua dúvida, o número você já tem, tudo só para você entrar em contato com a gente. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e volta já. Não sai daí. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa, passando aqui juntinho com você. E é o seguinte, hoje nós temos o quadro Seu Direito. Eu sei que você está gostando bastante, porque nada melhor do que a gente conhecer os nossos direitos, estar por dentro do que diz a legislação, né? Saber tintim por tintim, para que a gente não seja aí só sofrer, né? Sermos vítimas de alguma violação de dados, alguma violência. Nesse mês específico, nós estamos falando aí sobre a lei voltada para os meios digitais. Eu acho que você já viu aqui na Novo Tempo, no nosso comercial, sempre roda aí no meio da programação. Tem um comercial que o André Leite fala, né, sobre a lei de proteção de dados, que a Novo Tempo respeita isso, tá ligado ali com o projeto Anjos da Esperança, lembrou? Pois é. Então, já que nesse mês a gente está falando sobre esse universo digital, a nossa produtora, Maíra Marques, ela trouxe esse quadro, trouxe esse assunto para a gente debater aqui hoje, tá bom? Pode rodar a vinheta. Muito bem, já estou aqui com a nossa advogada, vou dar boa tarde para ela, é a Carla Kiel. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Obrigada mesmo, viu, Carla, por você estar aqui com a gente, esclarecendo. Tem sido muito bom esse seu conhecimento, né? A gente volta a falar aqui mais uma vez. São coisas recentes, né? Voltadas aí para o meio digital, esse universo da internet. E é muito bom saber isso aqui quase que em primeira mão, né? Que do ano passado para cá que as coisas se estabeleceram, né? Mais firmemente. Então, vamos começar colocando aqui para o nosso telespectador qual seria essa função da tão falada Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, boa tarde. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela já existia de certa forma, mas ela não penalizava empresas e outros usuários desses dados. A partir do ano passado, ela começou a penalizar com multas, com sanções mais pesadas. O que ela é? Ela visa, né, proteger a intimidade e a liberdade das pessoas, protegendo dados delas, dados pessoais. Esses dados pessoais, minha gente, são os dados pessoais mesmo, tá? É nome e a Carla vai falar aqui um pouquinho pra gente. A gente tem alguns aqui para poder mostrar para você, inclusive aí na tela, para você entender, afinal de contas, que dados são esses. Antigamente eu até achava, assim que começou a falar sobre isso, Carla, que era ali o histórico, né, de onde a gente navegava na internet, tal. Até que um belo dia, né? Claro, isso anos atrás, pude entender que são os nossos dados, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Certeza. Então, fala pra gente que dados são esses. Bom, os dados pessoais, como
disse são os dados gerais nossos, né? O que nos caracteriza, o que tem de documentação nossa, RG, CPF, carteira de motorista, telefone, e-mail, transações bancárias, nome completo, nome da mãe, nome do pai, todos esses dados são dados protegidos pela LGPD. E quem cuida desses dados, né? A gente pode perguntar, porque na internet, qualquer coisa que você vá acessar, comprar, você tem que colocar essas informações. E quem está cuidando disso? Bom, quem cuida disso, ou deveria cuidar nas empresas, seria o DPO, que é um profissional especializado, né, para tratar esses dados. Que tratar os dados seria o quê? Saber o que pode filtrar, o que pode passar, o que não pode, o que pode expor e o que não pode. Então, seria o profissional de DPO, o profissional de proteção de dados. Quando você fala que seria, é porque isso não ocorre, acontece às vezes. sempre. E a gente nunca vai saber quem foi e quem deixou de ser, né? Quem expôs os nossos dados ou qual empresa colocou, porque a gente tem crescido muito o consumo, né? Pela internet, por exemplo. Isso. Então, quando você compra, você não tem controle de saber se aquela empresa vai revelar seus dados ou não. E aí eu queria te perguntar, por quais razões essas empresas revelariam esses dados? Para quem que eles passam? Esses dados, né, que a gente fornece numa empresa, quando a gente faz um cadastro de cartão de crédito ou num crediário de uma loja, ou até mesmo quando você acessa um site, você fornece dados para eles te pesquisarem, para eles te enviarem propaganda. Mas às vezes esses dados são vazados, são vendidos, né, para terceiros, para poder te trazerem outras informações que você não solicitou, ou até mesmo para cometer algum crime digital com os seus dados, criar contas que você não pediu, abrir crediários que você não solicitou. Nossa, isso é muito perigoso. Agora, tem alguma coisa que a gente pode fazer, Carla, para que a gente acesse esses sites, enfim, com mais segurança? Porque já que a gente não tem controle, né? Mas se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente tenha mais segurança, é possível? Com certeza. Quando a gente acessa um site, né, ou clica em algum link, a gente tem que ter um cuidado com os cookies, né, de não aceitar ou marcar não autorizo que meus dados sejam divulgados. E dessa forma você consegue filtrar um pouco. E também tentar, né, entrar em sites oficiais, sites conhecidos, e não clicar em qualquer link sem nenhum cuidado. Agora, o que a LGPD ela tem estabelecido como pena, né? Que você falou que antes não era penalizado. O que existe hoje como penalidade para essas empresas que exporem os nossos dados? Bom, essa penalidade hoje ela é em cima do faturamento das empresas. Então, ela pode sofrer uma penalidade de 5% do faturamento até 50 milhões de reais. Caso ela pratique, né, faça essa prática de forma reiterada e o consumidor fale, não quero, e acabe denunciando essa empresa, ela leva uma advertência e, posteriormente, ela acaba sendo aplicada essa sanção. A partir dessa advertência, existe todo um processo de investigação? Isso, que é feita uma advertência em primeira mão. Uhum. Continuou, companhias telefônicas que te ligam, você já pediu, eu não quero, fornece meus dados, ou que ficam, né, pedindo a confirmação de outros dados, faz uma denúncia, elas vão ser investigadas e podem sofrer essa penalização, essa multa. Volta aqui na companhia telefônica, que eu tenho certeza que você aí de casa vive recebendo esse tipo de ligação. E ligação para vender, né? Olha só como você foi sortuda, temos aqui para você. Ou então o banco, né? Uhum. Você foi escolhida entre, nossa, que coisa especial, e temos essa promoção para você. Esse tipo de ligação, ele enquadra aqui? Sim, com certeza. A partir do momento que você está sendo perturbado, né? Está sendo molestado. A ligação é recorrente, você fala, olha, não quero, você avisa a telefonista, né? Avisa a pessoa que está fazendo propaganda. Você pode entrar no site, né, da Anatel e falar assim, ó, esse número, essa companhia, não quero mais que seja fornecido meus dados, que eles entrem em contato. É uma forma de você se precaver. Ou então, pela agência, né, de proteção de dados, a NPD, também você pode estar fazendo uma denúncia, abrindo, né, um formulário para falar, olha, a Claro, ou a Vivo, ou qualquer outra companhia está me perturbando, não quero mais que meu telefone, né, esteja disponibilizado. Uau! Quem dera se tivesse esse tipo de proteção com aqueles pop-ups de propaganda. Ainda Com não, certeza, né? ainda não tem, né? Ainda não tem aquilo lá, né? Leva muito dinheiro. Então, vamos colocar aqui para você entender. Ela falou aqui sobre o site, né, Carla? Isso. O que fazer em caso de violação dos meus direitos, né? A quem devo procurar? E aí eu gostaria que você falasse melhor desse site. Bom, no caso de ter um direito violado, um vazamento de dados mais grave, ou até que está incomodando bastante, você pode acessar o site, né, da NPD. Ela foi criada justamente para analisar essas informações e você pode
acessar lá e colocar, né, fazer uma denúncia, registrar o que está te incomodando, qual a empresa que está te perturbando. Muito importante isso, viu, gente? Eu não sabia dessa informação, achei super legal, porque é uma ligação recorrente, né? E quanto mais a gente realmente fizer essa denúncia, mais, né, o que a gente sempre tem falado aqui no quadro do Seu Direito, que melhor fica ainda mais esse sistema de fiscalização, de legislação em cima dessa lei, que é tão recente, é tão nova. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente colocou aqui, ó, para você acessar esse site, se caso acontecer com você. Então, pode até tirar uma foto aí. Aquela paradinha para foto, para você ter esse site, www.gov.br/ANPD. A de amor, N de navio, P de pato e D de dado. Anotadinho? Beleza. Agora a gente tem um segundo ponto aqui, que é em relação ao desrespeito aos meus direitos, né? Como consumidor, numa relação ali de consumo, em outro lugar que eu vou para poder fazer esse tipo de denúncia. Sim, uma outra possibilidade também é você acessar o site do Procon ou ir até uma agência do Procon e fazer esse registro. Olha, comprei um produto, mas essa loja continua, né, me oferecendo vendas casadinhas ou me perturbando e tal. Essa defesa do consumidor deve ser feita pelo Procon. É uma denúnciazinha também que você faz pessoalmente ou pelo site do Procon, que vai ficar aparecendo na tela e que também pode ser bem benéfica nesses casos. Uma vez que eu tenha notificado de que eu não quero receber mais esse tipo de conteúdo, né? Com certeza. E agora uma dica até pessoal para vocês aí de casa, a gente recebe muitos e-mails, né? Quando a gente faz essas compras online, a gente acaba recebendo um catálogo, né? E às vezes até muito, né? Meio too much, assim, muitas informações no nosso e-mail, muitas propagandas. Você também tem como descadastrar esse e-mail. Fica bem pequenininho lá embaixo, você pode rodar o e-mail todinho, tá assim, descadastre-se, né? Geralmente está escrito assim. É bem pequenininho mesmo para você não ver. E lá você pode clicar, você vai vai desfazer esse cadastro, né? E aí pronto, você para de receber esse tipo de e-mail. É uma outra dica, mas caso não aconteça, então tá aqui o site para você acessar aí, ó. Tá na nossa tela, consumidor.gov.br, o que dá também www, dá na mesma. Então tá aqui, se acontecer numa relação de consumo que você comprou um produto como a advogada colocou, é esse outro site, consumidor.gov.br. Agora, Carla, a gente quer falar com você o seguinte, passos que a gente pode criar, né? Nós trouxemos aqui 7 dicas para que a gente possa melhor cuidar dos nossos dados e da nossa navegação na internet. Quais seriam? Isso é muito importante. Existem algumas etapas, né, algumas coisas que você pode fazer para se precaver. Por exemplo, criar senhas fortes, né? Não criar senhas óbvias como aniversário. Criar uma senha mais forte com número, com letra maiúscula, minúscula, algum símbolo. É uma forma muito eficaz. Verificação em 2 etapas. Às vezes você coloca a senha, mas ele tem a opção também de verificar com digital no celular ou verificar, né, reconhecimento facial. Também é uma coisa muito importante. Quando você vai passar um objeto, né, por exemplo, tinha um computador, vendi ou vou doar para alguém, você resetar, né, não deixar nenhumas informações suas pessoais. Apagar tudo. Apagar tudo, deixar tudo zeradinho. Carla, eu só vou pedir para você, só para a gente colocar na tela, que eu acho que fica melhor até do pessoal de casa fixar. A gente preparou umas artes para que você memorize com maior facilidade essas 7 dicas que são extremamente importantes para você aprender. Vou pedir para a produção colocar. A Carla já falou aqui sobre criar senhas fortes, né? E até falou o que seria essa senha forte, né? Uma senha forte, né? Não coisas óbvias que as pessoas possam descobrir como aniversário ou nome de conhecidos, mas senhas aleatórias, né? Que você grave e tal, mas que tem a letra maiúscula, minúscula, número, fica mais difícil de... Carla, isso é importante, mas às vezes dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça, mas se a gente soubesse como pode, né? Nos precaver, esse cuidado. Eu sei que tem sempre aquela senha, né, do nome do filho, que é mais fácil, aquela coisa toda, mas tá aí uma dica super legal. Você também já falou sobre habilitar a verificação de senhas em 2 etapas. Isso. Seria, né, alguns sites, bancos, eles já fazem isso, mas você tem que habilitar, você tem que aceitar. Eu não quero que seja só com a senha numérica que eu criei, eu quero que seja uma verificação também biométrica, ou eu quero uma verificação facial, ou uma verificação de uma pergunta. Essa senha em 2 etapas também dificulta bastante que os seus dados sejam vazados.
Isso aí. E olha só, uma novidade, se você não sabe, no WhatsApp tem como fazer isso, né? Muitos golpes aconteceram, inclusive pelo WhatsApp, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é lá, né, Certeza. conversando. Então, tem como você fazer essa segunda etapa de verificação. Então, lá nas configurações, eu não vou saber te falar o passo a passo, me desculpa, mas tem como você ir lá e daí de tempos, de vez em quando, né, de tempos em tempos, o WhatsApp vai te pedir a sua senha. Essa é uma forma de você ter mais segurança aí para que ninguém roube a sua conversa. Vamos então, produção, embora a Carla já tenha dito, vamos reforçar aqui, né? Tá ali, ó, instalar aplicativos somente de lojas e fontes oficiais. Isso. O que seriam isso? Você tem um cuidado, né, de ver uma loja que é mais conhecida, se aquele realmente é o site oficial da loja, não é um outro site criado. Você precisa de sites dos bancos para fazer transações, esses você coloca, mas não coloca de qualquer site, de qualquer crediário, de qualquer banco, porque o seu dado às vezes fica lá, né, gravadinho, e aí que começa esses dados serem expandidos para onde você não deseja. Ainda mais agora que tudo é aplicativo, né? E eu sei que torna mais fácil, né, realmente essa comunicação da gente com a empresa, enfim, mas é importante estar de olho aí nessas questões oficiais. Porque aplicativo hoje está tão, assim, muito bem divulgado que qualquer um pode fazer um aplicativo hoje, né? Vamos então para mais uma dica aqui com a Carla. Põe na tela para a gente, por favor, o que está vindo aí. Atualizar aplicativos e sistema operacional. Essa eu não sabia. Isso, muito importante. Às vezes, que nem você falou do WhatsApp, né? A gente usa frequentemente, fica naquela comodidade, mas ele pede para você atualizar de tempos em tempos, te pede a senha novamente, te informa que um outro aparelho se conectou, até mesmo o seu e-mail. E daí a importância de você estar atualizando, porque quando você atualiza, ele vai te pedir a senha novamente, ele vai verificar novamente e você vai poder ter a proteção dos seus dados, né, ali feita. Então, assim, quando seu celular estiver te pedindo para você atualizar, eu sei que às vezes é chato, você precisa usar o telefone, pede para atualizar. Deixa lá na madrugada, conectado na tomada, atualizando à noite, que é importante isso aí. O próximo, por favor, apagar dados armazenados antes de se desfazer de equipamentos e mídias, que você também até já estava comentando, né? Às vezes você vai doar seu equipamento, ou vai vender, ou até mesmo, né, um equipamento que você usa em vários lugares. Não deixe armazenado as senhas, é muito mais prático, muito mais cômodo, né? Mas você fica vulnerável. Então, quando você vai vender, ou quando você é um aparelho que você usa em vários lugares, ou que às vezes você não fica com ele na sua casa, deixa no trabalho, você deixar, né, bloqueado, você estar de vez em quando mudando as senhas, você apagar quando for passar para uma outra terceira pessoa também. É isso, ainda mais fotos, né? Fotos pessoais da família. Entendeu todas essas dicas? Anotou? Isso é muito importante com o mundo cada vez mais indo para dentro da internet, né? Ou a internet indo para as nossas vidas. Fica muito mais importante e necessário a gente saber de todas essas informações, tá bom? A gente espera ter te ajudado aqui, claro, com a Carla, sempre brilhante, trazendo essas informações. Carla, obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui no Entre Família. Obrigada. Tá passando aqui, galera, o site da Carla, tá? Tudo bem esclarecidinho por lá, para que você possa seguir, se orientar e se informar, tá bom? Eu vou jogar agora pro Lucas e já vou andando aqui, vem comigo aqui, cinegrafista, que a gente vai voltar para nossa conversa. Muito Falando bom. aqui sobre mãe, mercado de trabalho. Gostou da aula aí, Lucas? Cara, eu gostei. E sabe por quê? Eu tava aqui só analisando e conferindo as dicas dela, porque no comecinho do ano eu passei por isso. Eu fui roubado, levaram meu celular. Ou seja, o celular tinha a senha dos aplicativos, verdade. banco, redes sociais. Aí eu falei, caramba, e agora? Levaram. Lógico, eu tinha feito já essa segurança, tudo, coloquei em 2 etapas, algumas coisas, tudo, banco, então. Mas na hora que você ali roubado, você não lembra disso, você não pensa nisso, fica no desespero. O que eu vou fazer com conta de banco, redes sociais? Mas isso ajudou bastante. Eu não fui prejudicado em nada com relação a redes sociais, com banco, nada foi, mas graças também a essa segurança que eu acabei colocando. Então, eu consegui recuperar tranquilamente depois o WhatsApp e tudo. Só levei uma semana, fiquei sem celular, mas foi até bom que eu estava numa viagem de férias, aí eu consegui realmente aproveitar ao máximo. O primeiro dia eu fiquei meio daquele jeito, o borocochô ali meio triste, mas depois passou e consegui aproveitar ao máximo. As fotos depois eu peguei com amigos, então, tudo feito. Essa questão das fotos é legal também, a gente ter sempre um banco de reserva, né, Lucas? Assim, nem que seja online, sei lá, em algum lugar. E agora, Luquinhas, o que a gente tem aí, hein? Agora, pessoal, seguinte, lembra que no começo do programa eu falei para você participar com a gente
mandar a sua dúvida, participar, tá aqui juntinho com a gente. Eu vou até lembrar para como você pode participar, é pelo 12 98315 0249. Lembrando, tem o QR Code aqui do ladinho, ó. Apontou a câmera do celular para ele, já vai falar com a gente. E me parece, a produção já falou que tem gente participando, já mandando a sua dúvida. Caso, aliás, você tenha a sua dúvida, mas não quer se identificar, não tem problema nenhum, pode colocar como anônimo. Você participa do mesmo jeito com a gente, pode jogar na tela, vamos saber quem está participando. A Cibele já mandou mensagem para a gente. Seguinte, o mercado não está preparado para as mães. Considero desumano a mãe ter que ficar fora até 12 horas trabalhando e os filhos tendo os cuidados sendo de terceiros. Observo crianças e adolescentes desenvolvendo problemas emocionais devido à ausência das mães. Eu observo também. Infelizmente, né? A gente também, eu tenho essa visão do Instituto, né? Que faço atendimentos também, acompanho também esse público. E, infelizmente, eu já vi muita mãe chorar na minha frente, né, por conta de questões com a criança, que eu via que tinha mais relação com ela do que com a própria criança. Né? Porque dentro desse processo de desenvolvimento, muitas vezes as crianças criam o que a gente chama de simbiose. A gente não sabe o que é a criança e o que é a mãe. Eles são tão juntinhos que o filho acaba absorvendo estresse, ansiedade. E você está lá no processo, avaliando, mas caramba, não tem nada que justifique o que está acontecendo com essa criança. E eles sentem sem a gente verbalizar. Sim, e aí quando você conversa com a mãe está esgotada, a mãe está cheia de problema. Peraí, quem é que tem que vir para terapia? A mãe. Então a gente acaba fazendo esse deslocamento, tentando conversar. Então, já tive muitas situações de mães que deixam a terapia, né? Larga tudo, porque ela está vendo que ali é um campo que não vai dar muito para trabalhar, não vai dar para resolver. Mas já tive também muitas mães que me agradeceram. Bruna, foi a melhor opção, de repente eu ter deslocado, ter mudado de serviço, ter vindo trabalhar mais próximo de casa, né, ter ido trabalhar por conta, tá fazendo de uma forma diferente, porque agora eu tenho mais tempo de ficar com a filha, que era o caso, e poder ver também essa mudança na criança, porque acaba sendo nítido. Então, a mãe, quando ela começa a ver o quanto que a presença dela também faz essa diferença, machuca o coração, mas entra naquilo que a gente estava conversando no começo, né? De toda escolha, né, ter suas consequências. Então, às vezes, aquilo que você escolhe também, de abdicar um pouco do trabalho também e investir mais também em saúde, em presença para o filho também, pode ser um investimento também bom a longo prazo. Eu até ia também entrar nessa questão de se é comum encontrar transição de carreira das mães, depois que percebe que sente a falta do filho, tudo, procuram isso, e se também o mercado acaba sendo um pouquinho responsável também nessa situação, nessa transição. Sim, acontece bastante, viu, Lucas? E é algo, né, que a gente tem visto até mesmo dentro, né, do campo aí da psicologia. Muitos colegas meus migraram, assim, tinha clínica, estrutura física, tudo, foi para casa, diminuiu os custos também, né, porque tinha aluguel, tinha um monte de questões aí que envolve isso, e estão lá trabalhando de casa. Então, para as mães aí, acho que ampliou muitos horizontes de possibilidades. Hoje eu olho e penso assim, nossa, mas por que não pensamos nisso antes, gente? A gente tem uma psicóloga parceira nossa aqui que ela fez exatamente isso que você falou. Na pandemia, ela foi para uma casa maior, então pegou a frente da casa, montou todo o consultório, os filhos ficam na casa que é logo ali, então entre um intervalinho e outro, ela vai lá, né, dar uma olhada, aquela interação assim com o filho. E ela disse que foi a melhor coisa. Economizou, ela tá perto do filho, e aí a gente pensa, nossa, por que a gente não pensou nisso antes? São as crenças que a gente tem, então a gente parte do princípio, aquela coisa do ideal, né, que a gente estava falando. Tem que ser assim, tem que ser assado. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar possibilidades, mas quando a gente começa a ouvir o que o outro faz, começa a dar mais atenção à orientação que a outra pessoa dá, busca esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, a gente amplia nossa percepção sobre as coisas e acaba achando saídas que muitas vezes pareciam impossíveis de existir. É isso aí. Eu sei, Cibele, que talvez, né, não é a realidade para todo mundo, né? As realidades, elas são diferentes, mas isso que a Bruna falou é muito legal, né? Dentro da sua perspectiva, né? O que você acha, né? Abrindo o seu olhar, o seu horizonte, o que acha que dá para melhorar aí essas 12 horas de trabalho?
Fica aí um pensamento, quem sabe a ajuda de um profissional para ajudar a gente a decidir, a clarear as ideias, seja uma boa indicação para você. O Entre Família vai fazer um breve intervalo, na volta tem mais discussão, tem a sua participação aqui e temos também o terceiro episódio do quadro A Linha do Tempo do Amor. E aí, o que fazer quando o amor acaba ou quando o amor esfria e as brigas começam? Eis a questão, o pastor Gustavo vai resolver esse problema pra gente. É já, depois do intervalo. Olha só, de volta com o Entre Família. Obrigado por estar ligadinho aqui com a gente, acompanhando o programa, por permitir também estar aí na sua tarde. Muito bom saber disso, que você tá juntinho com a gente, participa. O intervalinho é rápido, a gente passa mais tempo juntinho. Quanto tempo a gente acaba reunindo por aqui, trazendo aqui para o programa, né, podendo abordar, às vezes, temas que você acaba passando aí na sua casa. Ah, não estou passando por isso, mas eu conheço alguém que acaba passando por isso. A gente traz para cá, acaba conversando sobre isso. E aqui a gente tem algo para te oferecer também. Meio que uma extensão até, que a revista aqui, ó, Entre Família, já leva também o nome aqui do nosso programa. São vários temas que você consegue encontrar aqui, situações que você possivelmente, quem sabe, passe por aí. Ou então, como eu falei, às vezes conhece alguém que está passando por isso, algum tipo de problema, tudo, não sabe como resolver. Lucas, acho que não tem solução isso daqui. Pode ter, pode ter. E aqui a gente acaba reunindo todos esses temas aqui, ó. Vou até ler um para você aqui, ó. São 16 temas que acaba reunindo aqui, ó. O amor acabou e agora, um pedacinho do céu, quem se comunica se explica, casos de família, enfim, tudo acaba reunindo por aqui que você pode abordar e estudar com mais calma por aí. Agora é a grande coisa, como é que faz para essa revista chegar até você, esse guia chegar até você? Você não vai pagar nada por ele, não vai pagar nada por ele porque já foi pago. O Anjos da Esperança que acaba acreditando no nosso trabalho e acaba financiando, escolhendo que esse também chegue até você. Como que faz? Eu só peço para você ligar para a gente pelo 12 21 27 3121, já tem uma equipe lá esperando a sua ligação. Ou então, se você preferir, quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que acha super mais fácil, sem problema nenhum. Também temos o número, é o 12 98244 4449. A equipe vai entrar em contato com você, vai pedir o seu endereço e essa revista aqui, ó, vai chegar aí na sua casa para você também aprender um pouco mais, entender algumas coisas e encontrar soluções para algum tipo de problema. Eu até cheguei a comentar também sobre essa relação de relacionamento, que nem tem um tema que fala um pouquinho sobre essa questão de o amor acabou e agora é o fim. Então, pessoal, nós aqui no Entre Família temos também um quadro que lançou recentemente, na linha do tempo do amor. Então, toda semana, esse quadro vai trazer alguns temas ligados a relacionamento e hoje é o terceiro episódio que o pastor Gustavo Marques vai trazer esse tema, o amor acabou. E agora, acabou o encanto, como é que faz? Terminou realmente? É o que ele vai contar agora pra gente no quadro que você acompanha agora. Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Gustavo Marques e este é o quadro Na Linha do Tempo do Amor. E hoje nós temos dicas especiais, algumas dicas aqui das mais pedidas na internet sobre namoro. E aí, pastor, como é que eu faço? Meu namoro vai dar certo? Como identificar isso? E é isso e outras perguntas que nós vamos ver nesse episódio. Solta a vinheta! Muito bem, reunindo aí as principais dúvidas sobre relacionamento. Uma das questões que mais chega de gente que já está namorando é a seguinte: pastor, o encanto passou, agora a gente está brigando demais. O que eu posso fazer? O teu namoro está assim? O teu relacionamento chegou a esse nível? Saiba que por um lado é bom, por outro lado é ruim. O que é bom nesse caso? É que o encanto passou, agora você consegue ver quem é de fato a pessoa para saber se esse namoro vai virar casamento ou não. O lado ruim é que muitos casais começam a brigar por coisas pequenas e problemas que não são resolvidos no início, eles vão crescendo, se tornando uma bola de neve até que, pum, destroem o namoro. Tá na hora de amadurecer e tá na hora de tratar os problemas como eles devem ser tratados, com muito diálogo. Uma outra questão que chega é assim: pastor, e quando eu descubro que nós não temos conexão, os nossos planos são diferentes?
Isso é muito importante detectar logo no início do namoro, porque você não perde muito tempo. Uma coisa é a gente ser diferente. Ela gosta de filmes de romance e eu de comédia. Ela é mais de sair e eu gosto de ficar em casa. Isso são diferenças. O problema é quando os planos são diferentes. Por exemplo, eu quero morar perto da minha família e ela quer morar fora do país. Eu quero ter muitos filhos, ela não quer ter filhos. Essa divergência de plano, gente, é um grande sinal que esse namoro tem tudo para dar errado. O quanto antes você detectar e terminar, é melhor. Mas, pastor, não compensa eu tentar mudar a outra pessoa? Gente, ninguém muda ninguém. No máximo que a gente faz é aperfeiçoar alguém. Mas tem muita gente que muda de opinião quando percebe que está prestes a perder o namorado. Só que depois que casa, o velho problema vem à tona. E aí tem gente que fala assim, tá vendo, eu queria morar fora e você me impediu. Eu queria ter filhos e você disse que iria ter, mas agora você não quer ter. Então, avalie bem a situação. Mas antes de tomar a decisão precipitada também, veja o que de fato você quer. Tem gente que briga por uma coisa e nem quer tanto essa coisa assim. Então aprenda a se conhecer melhor também, para não tomar uma decisão precipitada por conta da diferença de planos. Uma outra questão muito comum é assim, pastor, eu tenho dificuldade de expor os meus sentimentos. Me ajuda, o que eu faço? Tem alguma dica para quem enfrenta essa luta? Tem dica também para você. Olha, expor os sentimentos é muito importante para o namoro durar, porque só assim a outra pessoa vai saber o que ela precisa fazer para melhorar. Tem gente que é bom em escrever. Você pode escrever no momento que você estiver calma, escreve para a pessoa, manda aquele WhatsApp, aquele textinho básico. Se essa é a sua maneira de expor, faça, só não deixe de expor. Sentimentos, gente, a gente não pode exagerar, mas a gente também não pode ignorar. Isso é muito importante para a saúde desse relacionamento. Pastor, como é que eu faço para ser melhor? Meu relacionamento está vivendo conflitos, mas eu quero ser melhor. O que eu posso fazer? Alguma dica? Sim, seja mais presente, seja um bom ouvinte, tenha momentos assim de surpresa para com a pessoa. Quando errar, peça desculpas, sem aquele mas no final. Isso aí estraga toda a desculpa. Seja humilde, saiba reconhecer os erros e tenta melhorar da próxima vez. Gente, aprenda a confiar também. Não adianta você viver com esse ciúme doentio. Se você está com alguém, precisa confiar nessa pessoa. Se essa pessoa não é digna de confiança, então termina logo esse relacionamento. Porque ninguém merece viver nesse ciúme o tempo todo vigiando a pessoa para onde ela foi ou para onde ela deixou de ir. Uma outra questão muito comum também é assim, pastor, dá para seguir adiante apesar das brigas? Essa pergunta é boa. E a resposta é a seguinte, depende. Depende de quê, pastor? Depende de como você reage após cada briga. Se no final da briga você nega o que aconteceu, bloqueia a pessoa, param de se falar, busca comprovar o seu ponto de vista, péssima notícia para você. Vai ser muito difícil você continuar nesse relacionamento e ser plenamente feliz. Mas se vocês já são maduros, vocês não gostam de ficar sem se falar, quando um está chateado, vocês querem resolver logo para voltar a ficar bem, ótima notícia. Tem uma pesquisa muito bacana de uma pesquisadora chamada Clary Camp, do Departamento de Desenvolvimento e Ciência da Família da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ela fez um estudo acompanhando centenas de casais por 20 anos e olha a conclusão que ela chegou, gente. Ela chegou à conclusão de que os casais de namorados que brigavam muito continuavam brigando depois de casados. E aqueles casais de namorados que resolviam rápido os conflitos, eles viviam um casamento com mais paz, mais tranquilidade, sem tantas brigas. Ou seja, o resultado da pesquisa disse que aquilo que você é no namoro tende a continuar no casamento. Então aprenda a resolver rápido os problemas no teu namoro, se você quer que o seu namoro tenha futuro e vire um casamento feliz. Para terminar, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Esse texto se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 9, que diz assim,
Que o amor de vocês seja sincero. Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, ó, que vocês tenham um amor sincero. E o amor sincero é aquele que se apega ao bem. Para de ficar se apegando ao mal, às coisas ruins, aos problemas pequenos. Está na hora de amadurecer. Se você quer ter futuro nesse relacionamento, apegue-se ao que é bom. E supere as coisas ruins, mas resolva essas coisas também. E aí sim, como diz o texto, o amor de vocês vai ser um amor sincero, porque é baseado no amor de Deus. É isso que eu desejo para você e eu espero que você continue comigo aqui no quadro Na Linha do Tempo do Amor. Esse é o mês de junho, o mês dos namorados, e semana que vem eu volto aqui para falar de uma fase ainda mais adiante dessa linha do tempo do amor. Quando é a hora de pensar em casamento? Pastor, tô querendo casar. Será que está na hora? Será que é a pessoa certa? Essas e outras dúvidas a gente vai tirar na semana que vem. E eu te espero lá. Que Deus te abençoe. Muito bem, Pastor Gustavo, excelente. Adoramos aqui as suas dicas, né, Lucas? Foi super claro. Chegou Né? a dúvida, tá aqui, ó, a resposta é essa. Eu tava aqui investigando o Lucas. Lucas, e esse ponto? Já alinhou? Tá tudo certo? A gente já conversou. Eu falei, ó, Lucas tá aqui, ó, seguindo, viu, pastor? Certinho os seus conselhos. Se esse quadro tiver uma segunda temporada, vai ser o senhor e eu e a Suzaine aqui. A gente vai conversando tudo junto aqui, você já vem com a pergunta. Vamos colocar o pastor Gustavo. Enquanto você pergunta do namoro, eu vou falando do casamento. Vai ser um outro programa, vai ter personagem já. O pastor Gustavo vai estar aqui em agosto, eu soube, viu? Aí, ó, quem Já sabe. aguarde mais Fica- novidades sobre isso. É o seguinte, gente, produção, tem mais galera chegando aí pra gente? Tem mais galera, foi boa, né? Tem mais pessoas É a chegando aqui galera pra... mesmo. Eles vão ajeitar lá. Enquanto isso, voltando aqui a falar com a Bruna, né, sobre esse dilema mãe versus mercado de trabalho, né, Lucas, que é um dilema. Eu iria perguntar para ela o seguinte, existe uma pressão social em cima da mulher como uma cuidadora na família no geral. Então, assim, se é o filho que está doente, é a mãe que vai socorrer. Não sei quem espera, mas todos esperam. Não sei quem que disse, olha, tem que ser a mãe, mas todo mundo espera isso. Se o filho está doente, é ela que vai socorrer, vai no hospital, vai na consulta. Se são os avós, né, no caso, até mesmo a mãe, o pai dessa mulher, ou o sogro ou a sogra dessa mulher também, é ela que vai socorrer, vai ajudar, né, no caso de um idoso na família, ela que vai estar junto. Se é o marido que fica doente, se é uma outra pessoa ali próxima que fica doente, sempre a mulher que está amparando todo mundo. Então, todo mundo espera isso dela, né? É até engraçado que, às vezes, quando acontece do homem talvez ter mais essa disponibilidade, todos olham para essa mulher como a malvadinha, né, que não cuidou. Mas aí, também, ao mesmo tempo que se espera, Bruna, se cobra que ela esteja lá também, dando duro, sendo produtiva, alcançando todas as metas. E nós não podemos tomar posse disso. Então, cabe para a mulher também dar esse espaço para o outro existir, para o outro fazer. Né? Então, para que a gente não crie pessoas aleijadas, pessoas incompetentes, a gente precisa também dar esse espaço para que a outra pessoa aprenda. É claro que as outras pessoas não vão fazer do mesmo jeito que muitas vezes a mulher idealiza, né? Porque a gente está, desde muito novinho, a gente está lá, né? Meu pai, nossa, sempre quando eu fui para morar fora de casa, meu pai ia na minha casa para ver se eu estava fazendo as coisas certinho, era aquela cobrança intensiva, então a gente fica lá no nosso inconsciente, tem que fazer direitinho, tem que fazer dessa forma. Então a mulher já tem, né, esse superego de cobrança, essa coisa. É difícil desfazer dele. Sim, sim. Então, se a gente não começar, deixa o outro fazer, mas não fez muito bem. Deixa desse jeito mesmo, porque aí eu consigo fazer outra coisa. Então, a gente precisa também flexibilizar. Para que haja esse desenvolvimento dos outros, a mulher também precisa abrir um espaço para que esses outros também se desenvolvam. Então, tem muita mãe que fala, mas o meu marido não ajuda, mas ela não deixa também ajudar. Então, mas o meu marido não faz nada. Mas quando é ele que faz, ela começa a reclamar. Então, gente, né, o marido já não quer muito fazer. Aí ela vai e reclama de tudo que ele faz, aí ele desanima, ele frustra, muitas vezes fica chateado, se acha
não capacitado para fazer aquilo. Então, a gente precisa motivar também. E para que isso aconteça, para que o outro se desenvolva, a gente também, nós mulheres também, precisamos contribuir para esse desenvolvimento. Tá, certíssimo. E o mercado de trabalho, digamos, elas voltem a ingressar no mercado de trabalho. E eu sei que em alguns casos, nem sempre, eu quero estar no mercado de trabalho, mas em alguns casos eu tenho a necessidade de sair para trabalhar. Sim. E acredito que isso é culpa em algumas partes. Como lidar com essa culpa e até falar se ela realmente é necessária ou não? Sim, a gente precisa se entender muito. Eu acho que entender esse contexto é necessário, é preciso, o que isso vai agregar, é muito importante para a mulher começar a amenizar essa autocobrança, né? Muito dos adoecimentos da mulher tem relação com esse excesso de culpa, perfeccionismo, né? Então, esses ideais que a sociedade construiu ao longo da história. Então, muitas vezes, para que essa dor, essa ferida, ela diminua, a gente precisa ressignificar muitos desses conceitos que foram constituídos. Então, é necessária muita reflexão, às vezes é necessária uma ajuda de um especialista, né? Porque, se minha mãe foi desse jeito, minha avó era desse jeito, eu vou ser a diferença, eu vou começar a agir diferente, né? Então, Talvez tem seja toda uma necessário. cobrança social que às vezes está dentro do âmbito também familiar, né? Às vezes uma sogra, né? Às vezes um marido que idealiza uma mulher de determinada forma. Então, tem todas essas cobranças externas que muitas vezes contribuem, né? Eu já tenho uma feridinha lá, aí vem alguém, mete o dedo na minha ferida. Aí dói e amarga feio. E para você que está lidando com esse lance de expectativas, tá? A gente fez um programa sobre expectativas no amor excelente. É só você buscar aí no YouTube ou então no Globoplay, no NT Play, que tá tudo lá, tá bom? É o seguinte, a galera de casa tá chegando, Lucas. Vamos trazer essas pessoas aqui para essa nossa conversa? Bora saber quem está com a gente participando. É a Sandra. Diz o seguinte, ser mãe e voltar a trabalhar é complicado. E eu sempre digo que conciliar tudo isso não é fácil. Eu consegui fazer isso até porque me divorciei e tive que me adaptar a tudo isso. É muito dolorida a situação, mas depois tudo vale a pena. Sim, no final tudo vale a pena, né? Então, é importante lidar com esse momento, aproveitar essa viagem, porque às vezes existe tanta dor, tanto sofrimento em relação a essas reflexões que a pessoa nem aproveita a viagem. Então, as primeiras fases da criança passam tão rápido e às vezes essa preocupação acaba dificultando que a mulher consiga enxergar o que de fato faz sentido para ela naquela fase. E a fase passa, né? Ela se sente que depois daquilo, nossa, parece que nem passou, né? E passa muito rápido, porque muito se você rápido. for pensar numa vida adulta, imagina, eu com 34 anos agora, minha mãe conviveu comigo comigo adulta, né, grande, a maior parte do tempo, né, eu pequenininha imagina, eu com 34, 6 anos da minha vida foi isso aqui, né, pensar assim, até os 7, a primeira infância, foi bem curtinho na cronologia do meu tempo. Então, assim, a maior parte do tempo a gente vai conviver com eles grandes. Vamos colocar mais gente aqui nessa conversa, né? A gente perguntou o que você acha que se o mercado de trabalho está preparado para receber a mãe. A produção já vai preparar para colocar já aqui para a gente. Essa questão, a gente falou sobre a culpa, né, Lucas? A gente falou sobre as expectativas que um gera no outro. Eu sei que muitas vezes, né, a gente fala aqui no programa sobre isso, bate nessa tecla, né, dessa questão. Mas não é fácil, às vezes, a gente se desprender desses estereótipos, dessa coisa toda e dessa carga que a gente coloca. Isso de um lado, né, Bruna? E do outro, eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, né? O que você quer, né? Olhando para essa mãe que está assistindo a gente, o que você quer para esse momento da sua vida? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, às vezes, a gente não sabe se o que a gente quer é o que alguém espera de nós, né? O fulano A, o fulano B, o fulano C, ou se é realmente o que eu quero. Então, a gente confunde tudo isso na cabeça. Aí, de um lado, a gente tem uma sociedade que está deixando de ser, talvez, um pouco mais conservadora, vindo por uma coisa, né, mais libertadora. E aí, a gente está vivendo essa transição, também se perde, né? Sim. Porque
E se a mãe não quer trabalhar e cuidar dos filhos, está tudo bem. Se a mãe quer voltar também, está tudo bem. Então, nessa balança, nessa loucura, né, machismo, feminismo, a gente se perde no meio dessas vozes todas. Então, quando você fala assim sobre perguntar, né, o que eu quero, é uma pergunta poderosa. Sim, é muito difícil eu assumir, né, as consequências disso que eu estou decidindo. Porque já tem aquilo tudo calculado. Quando você sai daquilo, tem consequências que muitas vezes você não conhece. Então, assumir que você tomou determinada decisão e que aquilo vai ter uma consequência, posteriormente, que a gente não sabe nem qual vai ser, é muito sério. Então, às vezes, a gente não tem essa energia para segurar a barra da consequência das nossas escolhas. Tá Falou certo. tudo, hein? Falou tudo. Bruna, tem mais coisa pra gente conversar, mas daqui a pouquinho. Porque a gente vai para um breve intervalo agora, não sai daí, vai participando, mandando a sua interação, sabe? Aqui que você tem espaço livre para conversar com a gente, tirar suas dúvidas também, tá bom? Mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta, hoje falando de um tema super intrigante, né? Mãe versus mercado de trabalho. E eu quero virar para essa câmera aqui agora para trazer um presente para você que, quem sabe, pode ser aí um grande auxiliador nesse seu dilema, nos desafios, né? Como mulher, como mãe. Essa revista, ela foi produzida com muito carinho, né? Depois de uma semana super especial que a gente fez aqui com a doutora Rosana Alves, que eu acho que já é conhecidinha de vocês, né? Tenho quase certeza que todo mundo conhece, já ouviu falar, já assistiu as palestras dela no YouTube. Então, nesse material aqui, ela fez um compilado, né? De situações emocionais que a gente enfrenta no dia a dia. Eu sei que muitas pessoas recebem, por exemplo, diagnóstico mesmo, né? De depressão, de ansiedade. Mas em muitos momentos a gente se encontra assim, né? Mais ansiosa, talvez um pouco mais depressiva, mais triste. E como que a gente pode realmente entender as nossas emoções? Como que funciona o nosso cérebro? Como que a gente pode lidar com todos esses nossos sentimentos? E eu acho que quando a gente se torna mãe, esse turbilhão de sentimentos, ele é mais aflorado, né? Talvez até mais exacerbado. A gente muda bastante, é o que a gente tem conversado aqui no programa de hoje, né? Falando com a nossa especialista que está aqui com a gente. Tudo muda, né? Tudo ressignifica de alguma forma e os sentimentos talvez ficam mais confusos ainda, né? Principalmente se a mulher está no puerpério, logo depois que o bebê nasce, muita coisa acontece. Então, essa revista, ela vem como um auxiliador aí para você, como uma auxiliadora nesse seu desafio de mulher, de mãe, de entender essas emoções e colocar tudo no lugar e ajeitar a situação. Perfeito não dá para ser, mas eu te garanto que tem como ser melhor a cada vez que a gente tem acesso a outros conhecimentos. Então, tá passando aqui o nosso contato, que é o nosso WhatsApp, para você mandar e falar assim: oi, eu quero receber essa revista Sentimentos, estou ansiosa para ter esse conteúdo. Então, daí a nossa equipe vai pegar o seu nome e seu endereço para chegar certinho na sua casa, tá? Salve esse contato para você ter aí. O DDD é o 12 98244 4449. Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Não sei se a produção já pode colocar aqui para a gente uma interação, por gentileza. Tchararam. Quem está chegando aí, Lucas? A Leila falou o seguinte: estou grávida de 6 meses e estou em home office desde que descobri devido à Covid, né? Tive a liberação para trabalhar, para retornar ao trabalho, porém, por alguns problemas em relação à gestação, não retornei. Continuo em casa fazendo algumas coisas do trabalho, ainda não estou muito bem, mas tenho receio de ficar obsoleta e sem oportunidade de crescimento na empresa. Olha, essa questão da Leila é muito real, né? Porque ela não ganhou o neném, mas ela já está nesse dilema que a gente está conversando aqui, né? E aí, se eu ficar para trás? E aí, se talvez não me considerarem mais? E daí, porque agora eu sou mãe, tipo, exclui, não é... Imagino que são essas perguntas que ela deve ficar se fazendo. Sim, é o conflito em relação a ela, mulher, né? O quanto que a mulher... Ela ainda não entrou no que a gente chama de preocupação materna ainda. Ela ainda está naquele dilema do que vai acontecer em relação a ela, como mulher, como pessoa. E é importantíssimo pensar sobre isso também. É imprescindível que seja pensado sobre essa mulher também que existe antes de ser mãe.
né? É uma preocupação que acaba atormentando muitas vezes, acaba trazendo preocupações, que às vezes acaba adoecendo também as pessoas. Então, é algo que precisa ser investigado ali dentro do contexto que ela está vivendo, se é um cenário real mesmo, ou se é só uma fantasia no sentido de receio do futuro, né? Então, converse com seus gestores, tente entender exatamente o que é real dentro desse fator, o que pode ser feito para que dentro desse contexto que você está agora, você possa ser mais produtiva, para que você possa atender mais as demandas da empresa, sair desse cenário do que você está fantasiando e entender o que de fato é real, vai te trazer uma segurança muito melhor dentro desse momento. Sabe o que eu queria até entrar e perguntar? A gente acabou abordando sobre casos de mulheres que voltam porque querem estar novamente no mercado, outras necessidades de estar no mercado de trabalho, ter ali uma renda, mas a gente até que chegou a comentar um pouquinho sobre que existem também casos que a mãe precisa pela saúde dela e também da criança, né? É uma orientação até, né? Sim, entra muito, né, dentro do que foi falado agora. Então, às vezes, a mulher, ela entra tanto dentro dessa preocupação materna, que ela começa tanto se engajar dentro do que acontece com o filho dentro do dia a dia, que ela deixa de existir. Então, ela se esquece como pessoa, e se esquecer como pessoa traz um adoecimento emocional para qualquer pessoa. Então, às vezes chega a ser orientação. Então, você já pensou em ter um trabalho de umas 6 horas por dia, alguma coisa que você possa, né, deixar a criança, né, dentro de um outro contexto, ou colocá-la numa escolinha, né, para que ela possa interagir com outras crianças e você ter um pouco mais de tempo para você, para fazer alguma coisa a mais para você, porque muitas mães acabam criando muitas neuroses em relação à criação do filho, super protegendo e até mesmo adoecendo a criança dentro desse contexto. Então, às vezes, pode ser uma orientação, vai trabalhar. Gente, todo extremo ele é prejudicial, né? Ainda assim que seja de cuidado, como bem a psicóloga colocou aqui. A gente tem mais uma interação, eu acho que ainda dá tempo, nosso programa quase chegando ao fim. Vamos ver quem está chegando. Tcharam. É anônima. Como saber o que eu verdadeiramente quero? Como me entender nesse conflito de ser boa profissional e ser boa mãe ao mesmo tempo? Chego cansada em casa e não consigo ter energia para brincar com meus filhos. É comida para fazer, louça, roupas. Meu marido faz tudo aqui, mas ainda assim me falta energia. E até acrescento, né? Eu essa semana conversei com uma amiga, ela até me ligou pedindo a indicação de um filme. Ela falou assim, olha, que a gente conversa muito sobre isso, né? Essa questão de tempo, de qualidade. E ela falou justamente isso, né? Olha, eu sei que eu preciso, mas eu tô cansado, tem essas louças. Aí eu ainda falei, nossa, mas deixa a louça lá, né? Se você tem esse desejo de estar com eles e tal, alguma coisa assim. E a gente trocou uma ideia, ela falou assim, eu vou tentar. Porque ela estava agoniada com o fato de vou sentar para relaxar e brincar com os meus filhos, mas eu tô vendo toda essa bagunça aqui, né? Então tem essa pessoa que comentou sobre a falta de energia e essa, tipo, já tô cansada, tenho as coisas para fazer, mas queria estar com os filhos. Então, falta essa identificação de si mesmo, né? Em algum momento ela se deixou perder, né? A louça, gente, deixa para depois. A mulher que, de alguma forma, ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo, ela não tem tempo para se perceber, para entender do que gosta, para entender o que quer fazer. Então, ela vai deixando os sonhos dela de lado, vai deixando os desejos, vai deixando o que satisfaz. E isso é deixar de ser quem a gente é, né? Um ser de desejos, de sonhos. Então, toda vez que a gente começa a abdicar disso que é nosso, a gente começa a fazer mais pelo outro e a gente entra num automático. Se torna um robô, aquilo que faz só o que o outro precisa. Então, em algum momento, ela precisa deixar a louça de lado, precisa deixar as crianças ali de lado também e começar a voltar a experimentar esses sabores. Eu vou para tal lugar para ver se eu gosto, vou comer uma comidinha diferente, hoje eu vou tomar um banho, aquele banho de sábado que a gente passa creme no corpo, que a gente lava o cabelo. Então, você precisa desse momento para você voltar a sentir os prazeres e começar a entender de novo quem é você. Nossa, isso é muito real. No começo, eu tinha uma sensação assim de que muitas mulheres, né, criaram seus filhos, seus 8 filhos, né, sozinhas e tal, que o marido ia trabalhar.
Só que aí depois eu comecei a investigar, assim, Bruna e Lucas, e eu vi lá, assim, no meio da história, que muitas, né, claro, né, gente, aqui a gente não generaliza, elas tiveram uma rede de apoio, de certa forma, entendeu? Quem tinha menos condição, mas tinha sempre uma vizinha super querida. Os maiores foram cuidando Os dos maiores, menores. isso vale lembrar. Quando você olha e pensa, nossa, 8 filhos. Mas os maiores foram cuidando dos menores, Sim, entendeu? A rede de apoio é essencial. Então, a rede de apoio, às vezes, era o filho mais velho. Eu até brinco com a minha mãe, né? Que eu até descobri também na história dela que tinha uma mulher que passava roupa lá em casa. Um dia meu pai soltou isso e eu falei, descobri isso aí. Então, tinha alguém que passava uma roupa de vez em quando. Você tinha, assim, alguém que estivesse acudindo de certa forma. E depois que isso fez muito sentido pra mim, eu falei, é isso aí, gente. Pra que ser super-heroína? Pra bater no peito e dizer, nossa, fiz tudo sozinha, eu faço e aconteça? Não precisa, né? Então, é nessa hora, por exemplo, de uma casa que você chama uma ajuda de uma diarista. Esse é até uma conversa com essa minha amiga, né? Uma discussão que a gente tem, né? Eu sempre falo com ela. Ela fala, mas você contrata e tal. Eu falei, mas amiga, e você compra roupa nova. Então, assim, eu compro ela tá sempre com roupa nova. Eu muitas vezes, prefiro a diarista, né? Do que talvez ter uma roupa, porque... né? Cada um faz a escolha e eu descobri que eu preciso de algumas ajudas para ter essa energia, né? Do que essa mãe comentou. Não é fácil mesmo, né? Você ter essa energia, esse desprendimento todo. Mas eu entendi que eu preciso fazer umas coisas assim que me deixa bem para eu ter essa energia. E o que você falou sobre sair, não sei o que e tal, também é muito legal. Porque daí você se fortalece para se doar. Nossa, depois que eu entendi isso, Bruna, minha vida fez um estalo. Faz sentido, né? Então, hoje em dia, as redes de apoio diminuíram muito, né? A gente está cada vez mais distante do nosso núcleo familiar, não tem esses vizinhos com quem a gente pode contar. Sim. Os contextos das famílias diminuíram, né? Então, as famílias são muito menores nos dias de hoje. Então, tudo isso fez com que essas mudanças acontecessem. Mas a gente também precisa ampliar nossa percepção e desenvolver outras maneiras de fazer as coisas acontecerem para que a gente consiga ser mais saudável. Então, vai ter dia que você só vai querer ficar na cama e tudo bem. Você só vai querer assistir TV, traz a criançada para a cama, fica todo mundo juntinho aqui. Vamos ficar na cama hoje, ninguém levanta. Então, é sobre isso que a gente precisa se permitir, né? Nossa, e é libertador, né, Lucas, quando a psicóloga fala, né? Você se sente assim, tipo empoderado, com uma licença para realmente fazer. Aquilo é muito legal. Vou sair, vou fazer alguma coisa diferente. Tá liberado. É bom que você já vai pegando o gancho aí, Lucas. Quando a gente fala sobre criança, Bruno, o Lucas sempre fala as coisinhas assim com meu filho, né, que tem 3 aninhos e tal. E o Lucas fica assim, viajando. Nossa, mano, eu vou demais quando eu ser pai e tal. Eu acho legal, assim, ele como homem trazer essa coisa. Eu quero cuidar, eu quero estar presente. Eu quero ter meu filho para viver. Porque quanto mais, né, jovens como você, né, futuros maridos aí pensarem assim, muito legal. Não, tô aprendendo bastante e quero sim esse momento. Quero cuidar, quero. Tô aqui sendo uma escola, aprendendo bastante. Mas tudo com o seu tempo. Tudo com o seu tempo vai chegar. Primeiro vamos casar, preparando, né? Vamos ficar tranquilo por enquanto. Primeiro tem o casamento ainda. Mas é isso aí, a gente quer agradecer muito você, Bruna, por mais uma vez estar aqui com a gente. Foi muito legal trazer esses seus conhecimentos, esse seu acolhimento, essas suas instruções. Tenho certeza que muitas mamães que nos ouviram nessa tarde se sentiu ou acolhidas ou muito bem direcionadas aí para futuras decisões. Obrigada. Eu que agradeço, é sempre muito gostoso, sempre flui, passa rápido. Passa rápido. E o pessoal sempre dando um feedback muito positivo, nos acompanhando aí, o pessoal, né, que é lá do Instituto, que gosta bastante do programa de vocês, porque trazem esses assuntos que são pertinentes, né, para que a gente discuta, reflita e entenda coisas de uma forma diferente, né? Eu acho que é muito agregador, gente. Obrigadão. Demais. Influencia totalmente, diretamente na nossa qualidade de vida. Tá aqui a rede social passando para você. A gente tem a rede social da Bruna, tá? Que tá passando aí na sua tela, e também do Instituto que ela trabalha, para você poder seguir, acompanhar um pouquinho do trabalho, tirar dúvidas com ela na rede pessoal também, tá bom? Tá aí. E agora a gente faz aquela dobradinha maravilhosa com a nossa vizinha super querida, Teru. Boa tarde. Boa tarde, Suzaene. Boa tarde para
todo mundo que está acompanhando Entre Família. Hoje, Vida e Saúde vai tratar desse dia. Hoje é Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E a gente vai trazer aqui sinais de que as pessoas mais velhas podem estar sofrendo violência e sofrendo caladas. Além disso, hoje o Dr. César traz claramente um assunto polêmico. Ele vai explicar para a gente sobre o uso medicinal da maconha. Por receita aqui no programa, hoje todo mundo vai poder aprender a fazer um cookie delicioso de batata doce. Nossa. Eu já provei ali, viu, Lucas? Tá sensacional. Meu momento, saindo daqui, já vou ter o caminho certinho já, seu caminho certinho. Peru, não sei se você escutou, mas o Lucas já tava aqui. Nossa! Eu vi. Essa hora já, vixi. Ó, essa receita combina com a última fala da doutora aí, para todo mundo passar o dia na cama. Faz o cookie no dia anterior e aí pode passar o dia na cama, é amanhã na cama pelo menos. É isso aí, Teru, obrigada, viu? Fechado, Até obrigado, mais Teru. pra você. Tchau, tchau. E amanhã estamos de volta. Amanhã falamos sobre... Estamos não, você vai estar por aqui, tudo que vai estar Ou por não, aqui. Lucas, amanhã é feriado. Quem será que vai ser o sortudo e o premiado para estar aqui? Tcharanã! Fica Eu aí. sou. É amanhã, 12h30 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.